do Cabo Verde Congresso e Cabo e também a seguir vamos embora a posição agora a acontecer que está e recebe os jogos já está no interior da sala a concluir está assim, se a sala também repete as ações de educação social. Com antes de conhecerem os jogadores e também poderem passar para o seu igual, quem serão os jogadores indicados ou anunciados por Câmara Gonçalves a conferência está para começar agora, já está o técnico Pedro Gonçalves. Eu penso que o Luís Ribeiro, o técnico indicado, já tem as condições para Luís Cardoso, já tem as condições técnicas criadas para arrancar uma conferência de imprensa aqui no anfiteatro da Federação Angolana de Futebol. Aqui, a Rádio 5, esta tarde, tem esta dupla, Luís Cardoso e Domingos Ticuna, 5, que o som chega com qualidade aos ouvidos. Quem está do outro lado também expectante para conhecer os eleitos de Pedro Gonçalves, que nesta conferência de imprensa vai anunciá-los para que o país, o mundo conheça quem fará parte do jogo diante da Líbia no dia 4 de outubro. As sacerdotes vão estar no 30 de novembro e no dia 9, bem 11 de novembro, diante das Ilhas Maurícias, onde o jogo já não se tem acesso, vai ser às 20 horas. Estão aí os traços sonoros, indicam 15 horas. Daqui a pouco vai começar a conferência de imprensa. Está o técnico Pedro Gonçalves, vão fazendo alguns acertos. Está aí o Érico Gonçalves, que é o homem da comunicação da Federação Angolana de Futebol, e daqui a pouco vai também falar. Vamos lá. O técnico Pedro Gonçalves já está preparado para anunciar os jogadores que farão parte dos jogos que a Federação Nacional tem. 4 e 9 de setembro, no Estádio Nacional, levando tudo na corrida. Então, a assumir. Nas Américas. Só mais uma questão para vermos o técnico Pedro Gonçalves, o Ladeado de Ali, faz parte do Gabinete das Seleções Nacionais, está também o vice-presidente Paulo Maguejo, à esquerda do técnico Pedro Gonçalves, na mesa do Brasil, aqui no anfiteatro da Federação Angolana de Futebol. Então, as televisões fazem as suas observações para que hoje, o speaker, Érico Gonçalves, seja ouvida também fazer uma introdução depois Pedro passar a Gonçalves. palavra ao Mister. Mais uma questão de tempo. Já está a mesa preparada. Obrigado. Daqui a pouco. Bem, está por Érico Gonçalves, homem da comunicação da Federação. Excelência, ao Vice-Presidente da Federação Angolana de Futebol, para o Praia Comunitário, Dr. Paulo Jorge Gama Maguejo, Vice-Presidente, como disse, para o futebol comunitário também de Praia, o Dr. Ariclene de Oliveira, é de resto o Diretor para as Seleções Nacionais, compõe também esta mesa do presídio, e obviamente está ao centro o professor Pedro Gonçalves, que é o técnico da Seleção Nacional. Distintos treinadores da Seleção Nacional, membros da direção da Federação Angolana de Futebol e o corpo também das Seleções Nacionais, refiro-me ao Celso Tadeu, que é de resto responsável pela segurança da Seleção Nacional, e o Pedro Kifukusa, que é o coordenador da Seleção Nacional. Prezados jornalistas, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos à conferência de imprensa de lançamento à dupla jornada de setembro próximo, 4 e 9, diante das seleções da Líbia e também da similar das Ilhas Maurícias. Vamos já a esta convocatória, mas não sem antes de fazermos aqui uma nota introdutória. Para já eu passo a palavra ao diretor das Seleções Nacionais,
Ariclano de Oliveira para esta nota introdutória e a posterior desafio técnico para Gonçalves. Obrigado, Diretor Érico. Boa tarde a todos os presentes. Bom, antes do lançamento oficial da convocatória que será feito pelo nosso selecionador, gostaríamos, obviamente, de dar aqui uma nota introdutória que passa por felicitar a nossa equipa de basquetebol pelo 12º título ao nível do Campeonato Africano e que a todos nos orgulhou, portanto, que a bravura e a garra dos rapazes sirva de exemplo também para todos nós. Penso que estamos todos orgulhosos deste feito que Angola conseguiu. Na última conferência de imprensa, não fizemos o devido agradecimento à Embaixada de Angola no Quênia, que nos apoiou, portanto, no último ano. Queríamos agradecer, em nome da Federação, agradecer principalmente ao embaixador Mário de Azevedo Constantino, que, juntamente com a sua equipa, prestaram um grande apoio à Seleção Nacional. Portanto, temos que aqui referir e agradecer mais uma vez por esse apoio. Por último, informar a todos, a toda a opinião pública, que, felizmente, e devido ao esforço da nossa direção, os salários dos funcionários da Federação Angolana de Futebol estão todos pagos. Foram pagos na última quinta-feira, no dia 21. Portanto, ao dia de hoje, em termos de salários, a Federação não tem mais nenhuma dívida para com os seus funcionários. Era tudo o que eu queria aflorar. Portanto, passo a palavra ao Diretor Érico. Obrigado. Obrigado pela devolução da palavra, diretor das Seleções Nacionais, Ariclano de Oliveira. Entretanto, deixa-me dizer-vos que o jogo é jogado no campo, mas antes há questões administrativas a serem devidamente ponderadas e também acauteladas. E por essa razão, eu tenho o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, Paulo Maguejo, que vai certamente fazer aqui uma abordagem em torno desta preparação da dupla jornada de Angola, de apuramento mundial. Paulo Maguejo, vice, a palavra a ti. Obrigado. Na verdade, a minha presença cá na mesa é uma coisa pouco comum. Isso é o espaço mesmo da convocatória da nossa equipa, da seleção, mas necessária, porque é um momento especial, um momento diferente, e nós queremos antecipar, queremos informar, mantermos esta via comunicativa muito bem aberta, no sentido de nós comunicarmos por conta daquilo que todos nós sabemos, nas condições que estão o 11 de novembro. O 11 de novembro, nesse momento, está submetido a obras muito profundas e nós estamos a envidar todos os esforços para que o jogo se realize mesmo no 11 de novembro, com muitas limitações, porque, na verdade, sabemos que os outros campos não temos aprovações da FIFA e é necessário nós informarmos, é necessário nós passarmos a comunicação de que estamos a fazer tudo para que no dia 4 e no dia 9 nós conseguimos ter estes dois jogos no 11 de novembro. Como eu disse de início, serão jogos realizados com muitas limitações, principalmente de acesso e depois da própria presença do público dentro do estádio 11 de novembro. Eu venho neste momento do estádio 11 de novembro, onde tivemos um encontro com o construtor e a direção do próprio estádio, em que começamos a ver algumas anuances, algumas condicionantes que vão naturalmente nos fazer realizar um jogo totalmente diferente daqueles que estamos habituados, e este principalmente por ser qualificativo para o Mundial e queremos casa cheia, ou gostaríamos de ter todo o público no 11 de novembro, não vamos poder fazê-lo, porque as obras que se estão a implementar no 11 de novembro são mesmo de alguma profundidade e remetem-nos a algumas limitações. A ideia de cá estar na mesa é justamente essa, e se eventualmente depois haver alguma pergunta com relação à organização desse jogo, estaria a dispor, mas o momento mesmo é da convocatória, é do professor Pedro Gonçalves e podemos, acredito, o professor tem alguma coisa para começar a dizer.
Bem, aos rádio-ouvintes, aos telespectadores e aos nossos teleinternautas, a vossa especial atenção, a palavra é dada ao professor Pedro Gonçalves, que vai, de resto, apresentar a convocatória à dupla jornada dos Palancas Negras. Obrigado, diretor. Boa tarde a todos os presentes. Vou passar a divulgar os jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Nacional dos Palancas Negras para a data FIFA de 1 a 9 de setembro. Visa a 7ª e 8ª jornada de qualificação ao Campeonato do Mundo 2026 e, obviamente, na nossa mente, o objetivo que temos é, nestes 2 jogos, como sempre, superar os adversários e somar a pontuação que nos permita acalentar as hipóteses que temos de qualificar ao Campeonato do Mundo. Portanto, são 2 jogos importantes, são 2 jogos em casa e do qual, acredito, todos vamos estar mobilizados para dar o nosso melhor. Portanto, passo agora a divulgar os jogadores convocados. Guarda-redes, Adilson da Cruz, Neblu, Agostinho Calunga, António Dominique. Defesas, Boatu Jonathan, Clinton Mata, David Carmo, Edi Afonso, Quialonda Gaspar, Luís Eusébio, Núrio Fortuna. Médios, Alfredo Ribeiro Fredi, Anderson da Cruz, António Ossi, António Moanza Maestro, Benedito Mukendi Beni, Bernabé Tomás Beni, Manuel Cafumana Show, Pedro Bondo. Avançados, Ambrosini Salvador Zine, Felício João Milson, Laurindo Aurélio Depu, Mebala Nezola, Manuel Benson, Osvaldo Capemba Capita, Randin Teca e Zito Luvumbo. São estes os 26 jogadores convocados, os quais, obviamente, já estavam pré-convocados desde há algum tempo, cumprindo naturalmente com a regulamentação, os quais deram resposta positiva à pré-convocatória e, portanto, temos a perspectiva de os ter tão logo os seus compromissos com os respectivos clubes e, portanto, as agendas individuais de viagens. Portanto, isto é algo que já está a ser trabalhado com o departamento da FAF, individualmente com cada um e com o respectivo clube, de forma a que arranquemos os trabalhos no dia 1 de setembro. Estou agora ao dispor para as questões que desejarem colocar. Domingos Quituma, Rádio 5. Bom, não temos ainda a convocatória em mão, dificilmente estamos em condições de fazer exercício. Mais 5 minutinhos já foi convocado. Então vamos partir para outras questões. Então aqui do Acan, no dia 1, não sei se percebi, esta é a ideia de facto, dia 1 é a concentração, qual é o plano de trabalho que a seleção tem e quando é que os jogadores que atuam fora da Angola começam a chegar ao país para se juntar ao que lidam no geral. Domingos, portanto, as datas FIFA são sempre de 9 dias, eventualmente poderão ter 8, 7 dias, portanto, isto é a regularidade das datas FIFA. Portanto, a data FIFA apenas começa no dia 1 de setembro, existe a possibilidade de nós nos concentrarmos ainda no dia 31, mas naturalmente ainda existe vários jogadores com compromissos com os seus respectivos clubes no dia 31, domingo. De maneira que entre dia 31 que se possa iniciar a concentração, o que é certo é que os trabalhos iniciarão no dia 1 de setembro, data de início da data FIFA. Boa tarde. Boa tarde ao Vice-Paulo Manés, ao diretor Eric Cortes. Gostava de questionar a agência de Gelo Santana sobre que na última semana contei com informação, não se sabe ao certo por quanto tempo ficará fora dos relevados. Contudo, notamos e ouvimos o Ministro anunciar nos e-mails esta ausência de peso. Que informações é que recebeu em
relação ao estado clínico de Gelson Dal? Sim, naturalmente, se estão 26 agora convocados, muitos mais há que não estarão. No caso, o Gelson Dal, e entre outros, que não estão presentes, cada qual por seu motivo, dos que não estão presentes, mas o caso do Gelson Dal é paratório, portanto é de sabido do domínio público, que se lesionou, relativamente recente, mas que o impede de estar presente e dar contributo à seleção nacional nesta data FIFA. Professor, e falou aqui do Gelson Dal, um dos jogadores que tem feito gols na seleção nacional, outra referência, não sei se, porque não tenho aqui a convocatória em mão, parece que também não tem ausência de uma referência no ataque da seleção nacional. Também está contra a convocação ou outro fator que condiciona a chamada de Mabululo? Parece que Bom, o Mabululo já não compete de forma regular praticamente desde junho, que é certo que teve a fase final do seu campeonato, algo invulgar, mas que até nem foi no próprio país, mas teve a fase final, do qual, por motivo de lesão, não pôde praticamente dar contributo à sua equipa. Entrou no último jogo, praticamente no minuto final, no fundo, quase mais para celebrar do que outra coisa. De maneira que, em virtude, inclusive, dos seus trabalhos com a sua equipa estarem parados, estão em período transitório, aliás, agora vão começar também os trabalhos, porque nós vamos jogar precisamente com a seleção da Líbia, mas em virtude deste momento que o Mabululo precisamente atravessa, foi ponderado, naturalmente, é um jogador que tem vindo a fazer parte, com certeza no futuro, estando em boa forma, com certeza que terá todas as condições para regressar ao lote de convocados. Eu queria falar do regresso de Capita, um jogador que está conhece bem, acompanhou a sua evolução, sobretudo na seleção sub-17, até portanto, atingir ao nível em que está. Um miúdo que foi assolado por muitas lesões, entretanto, tem estado agora a viver este momento de forma. Gostava que falasse um bocado deste regresso de Capita. Sim, é um jogador que já tem atravessado todas as seleções jovens. Fiz com ele um percurso extenso, sobretudo no sub-17. Sei bem das suas valias, das suas virtudes. Já se estreou na seleção, curiosamente, num jogo, o Angola-Egito, que nós realizámos aqui. Já tem mais, portanto, tem 3 internacionalizações A perspectiva, se eu dissesse quando se estreou pela seleção, é que já teria um número semelhante, se calhar, aos seus colegas que já estão no seio da seleção A há algum tempo e que têm já muito mais internacionalizações que ele, mas, como disse bem, infelizmente tem sido assolado por um conjunto de lesões que o têm afetado particularmente a evolução da sua carreira. Já esteve para estar presente, por assim dizer, na Taça COSAF, na última edição da Taça COSAF, por estar a recuperar de uma lesão, solicitou a sua dispensa. Agora, concretamente, arrancou muito bem a época. Infelizmente, padeceu também de uma lesão, mas nada que o inquiete. Já está de regresso aos trabalhos do seu clube, portanto, a perspectiva é, inclusive, de ser utilizado este fim de semana. Portanto, acreditamos, não tendo sido uma lesão nada de preocupante, por assim dizer, que pode vir e dar o seu contributo na sua melhor forma. Angola está no quarto lugar e há 6 pontos. Liga Cabo Verde e a 5 dos Camarões, segundo classificado. Na sua perspectiva, quais são as chances reais de ainda lutarmos pela classificação direta ou por menos pelos playoffs? Nós temos em mente chegar ao Campeonato do Mundo. Fácil não está, já é subejamente falado, já há muito tempo, já fizemos várias conferências de imprensa, já abordámos várias vezes, portanto a perspectiva é só uma,
temos 4 jogos pela frente, vamos procurar em todos eles superar os adversários, obter a pontuação que nos acalenta a porta de entrarmos para o Campeonato do Mundo. Gostaríamos muito de lá chegar, vamos fazer de tudo dentro daquilo que é o nosso esforço e das nossas competências para lá chegar. No final se fará um balanço. Contudo, agora o nosso foco é este. Temos o jogo com a Líbia, seguir nesta janela temos o jogo com as Maurícias e queremos somar 6 pontos, mas somar 6 para 3. Agora o nosso foco começa a ser Líbia e depois, obviamente, a Líbia será os Maurícias. É a nossa mentalidade, é a nossa postura. O treinador faz do adversário que é a Líbia, o dia 4. São jogos, sempre que tem havido Angola-Líbia, Líbia-Angola, jogos extremamente competitivos. Acredito que temos potencial para superar a Líbia. Fizemos grande parte do jogo na Líbia, um excelente jogo. Acabámos por sofrer um golo a 15 minutos do fim, absolutamente contra a corrente do jogo. Se havia, nessa altura, a equipa que merecia estar a ganhar era Angola, mas o futebol tem destas coisas e acabámos por sofrer um golo, que depois tivemos que lutar muito num ambiente extremamente delicado que nos foi criado na Líbia, mas a equipa e a vontade e o querer, junto da competência que os jogadores revelaram, conseguimos chegar a um empate. Portanto, neste jogo, a nossa perspectiva é no nosso estádio. Portanto, vamos ver agora também esta situação, mas no nosso estádio, num bom relevado, num bom ambiente, com certeza, motivados em querer chegar à vitória, com certeza que acredito sejamos capazes e competentes para superar a seleção da Líbia. Manuel, no caso estão 26, havendo centenas de jogadores profissionais de Angola, poderá elencar este, aquele, aquele outro, o outro, o outro e o outro. O Quinito estava pré-convocado, há cerca de uma semana atrás informou-me que gostaria de estar dispensado desta data FIFA em virtude de ter estado muito tempo afastado dos trabalhos do seu clube, ter um treinador novo, mas para além disso, e agora depois já deste torneio, também me informou que não estava nas melhores das condições, contraiu uma pequena lesão, também não será nada pelo menos em função daquilo que me transmitiu, e portanto seguimos os trabalhos, não está presente agora, no futuro, hoje com certeza será analisado e aferido a sua possível incursão. Sim, pode falar do Manuel Benson, pode falar de outros, inclusive. O Benson não está envolvido no Barley Sub-21. O Benson está envolvido com o plantel do Barley. E, como não competiu, tal como o David Carmo e outros jogadores neste momento, portanto estamos no início da época, como ainda não competiram nas suas equipas principais, uma forma de ganharem competitividade e forma desportiva, isso é a gestão de cada clube, obviamente em consonância com o seu atleta, jogou já 2 jogos, no caso do Benson,
no Burnley, na equipa, portanto, da Premier League B, não sei concretamente a designação, mas sim, qualquer coisa com uma idade sub-21, onde também alguns jogadores mais velhos acabam por jogar jogos, no fundo, para adquirir forma desportiva. Portanto, ele não está inserido no Burnley sub-21, está inserido na sua equipa principal. No caso do Benson, que me perguntou, mas há mais casos também, são jogadores, como sabe, a janela de transferência está aberta e, portanto, a todo momento pode acontecer uma transferência para outro clube. Os jogadores informaram-nos disso, mostraram a disponibilidade. Outros há que, em função das circunstâncias depois de uma possível transferência, solicitaram não estar presentes e, por isso, não estão aqui presentes. Portanto, tudo isso é trabalhado individualmente com cada qual. Pois, temos que começar pelo primeiro, não é? Não vamos pensar no segundo sem passar pelo primeiro. O nosso foco é esta janela, o nosso foco mais direto agora é a seleção da Líbia e, naturalmente, depois da seleção da Líbia, focaremos no jogo com as Maurícias. Ouça, a nossa ideia é sempre superar o adversário e nós não controlamos diretamente a estratégia do adversário. Não é? Aquilo que nós podemos controlar são as nossas ações e a forma como nós queremos jogar. Como este é um jogo de dualidade, em que um opositor joga precisamente contra o outro, é evidente que um influencia o outro. Mas, estrategicamente, nós não influenciamos. Nós não chegamos ao Aliou Cissé e lhe dizemos se vai jogar mais à defesa, se vai jogar mais à frente, se vai pôr este jogador ou aquele e quando é que faz substituições. Portanto, isso faz parte do plano estratégico e dentro do nosso plano estratégico nós vamos montar a nossa estratégia. Obviamente, depois, em função das condicionantes do próprio jogo, as alterações táticas que muitas das vezes acabam também por seguir um guião, mas por vezes alteramos. Olha, é um bocadinho como os nossos planeamentos, não é? Nós temos o planeamento A, o B e o C e por vezes chegamos ao planeamento Z. Pois temos que ter preparação para isso. Naturalmente, o facto de evoluirmos e já estarmos num ponto mais evoluído permite-nos ter mais flexibilidade nas decisões, permite-nos ter jogadores mais capacitados. Daí a importância de sempre que aproveitamos uma data FIFA, trabalhar em conjunto. Daí o facto de termos aqui certa continuidade, daí termos 7 jogadores que, por exemplo, estiveram presentes na última edição da taça, portanto, do CHAN. Daí que temos 13 destes 26 jogadores que estiveram presentes na última edição da taça COSAFA, que foi data FIFA. Portanto, tudo isto segue uma continuidade, tudo isto segue uma linha. Naturalmente, depois cabe-me a mim, naturalmente, como selecionador e decisor máximo, entender como vamos atuar perante o nosso adversário, agora falando da Líbia. Desculpa, estava aqui a olhar agora para a lista. Há aqui o número 9 da lista, Luís Eusébio, parece ser jogador do Interclube. Quem é este jogador? Ao menos Caí, hoje. Nós normalmente pomos o primeiro e o último nome. O Caíque é o nome do meio. Uma questão que foi colocada
não sei interesse no que tínhamos acordado na altura e queria aproveitar este momento para o Pronto, falando sobretudo numa concepção. Jogadores diferentes, personalidades diferentes, capacidades diferentes, posições diferentes, realidades diferentes, evoluções diferentes e, sobretudo, perspectivas diferentes. Pronto. E, portanto, não podemos comparar as coisas. Naturalmente, tiramos as nossas ilações. Naturalmente, por vezes, perdemos oportunidades que depois são difíceis de recuperar. E isso tem que ser assumido por todos eles, seja quem for. Naturalmente, se vocês olharem, por acaso nesta seleção, porque estamos a falar da seleção que compete à qualificação ao Mundial, temos 6 jogadores acima de 30 anos, com mais de 30 anos, grande parte deles com 31, curiosamente, mas pronto, temos o capitão, o Freddy, com 35, mas também temos 8 sub-23. Portanto, temos uma ideia, uma gênese, uma continuidade, um caminho. Portanto, levando em consideração que o CHAN é um meio de desenvolvimento, por isso, no caso até só tínhamos 3 acima de 30 anos, curiosamente também 31 anos. Portanto, tudo isto tem um alinhamento e as circunstâncias não são iguais para todos, porque cada um tem a sua perspectiva e cada um tem, no fundo, um alinhamento para o qual nós perspectivamos e que transmitimos também ao próprio jogador. Portanto, pode acontecer com determinados jogadores, não é aquilo que queremos, manifestamente, aquilo que nós queremos é claramente haver sempre abertura, disponibilidade e compromisso, isso que fique óbvio e claro. É isso que nós trabalhamos com os jogadores, é isso que nós solicitamos, é para isso que todos nós trabalhamos, direção, equipa técnica, todo o staff, que nos mobilizamos para obter o compromisso total do jogador. Quando isso não acontece, ele vai ter que assumir que não está a acontecer. E as oportunidades podem não surgir. Eventualmente, para uma determinada idade, para um determinado contexto, refletindo e realmente o jogador chegando à conclusão que não terá agido da melhor maneira, poderá, se calhar, ainda ter a felicidade de ter uma segunda oportunidade. Mas a partir de uma determinada idade, num determinado contexto, deixa de fazer tanto sentido. E, portanto, é isso que também é transmitido aos próprios jogadores. Ou entendem ou não entendem. Não estou a dizer que estejam de acordo, toda a gente esteja de acordo, mas é aqui esta linha que tem sido a linha de raciocínio. Portanto, repare, no caso do CHAN, os jogadores mais velhos, 3, tinham 31 anos. Não é um acaso. Não é um acaso. Professor, na cena desta questão do Caranga, é um exercício que não é comum quando há situações de desentendimento entre a equipa técnica... Não, eu peço desculpa interromper, mas não há aqui desentendimento nenhum, nem nunca houve nenhum desentendimento, ok? Pode haver diferentes perspectivas e interpretações. Desentendimento não, porque pessoalmente nunca tive qualquer desentendimento. Portanto, depois também me chega, não é, que acontece e que há questões pessoais. Aqui não há questões pessoais, nem há desentendimento, que nunca houve. Nunca houve, pelo menos no trato pessoal nunca houve. Portanto, da minha parte também nunca se passou, nem da parte do jogador que está a falar. Para comigo, diretamente, nunca houve esse tipo de desentendimento. Portanto, não vamos criar aqui desentendimentos. Há, de facto, perspectivas diferentes e quem tem de decidir, decide. Exato. E como há estas perspectivas diferentes, não é um exercício comum os jogadores saírem e publicamente pedirem desculpas se eventualmente tem existido um mau entendimento. O jogador chamou a imprensa para explicar o que terá passado e pediu publicamente desculpas se eventualmente falhou. Estas desculpas chegaram ao técnico Pedro Gonçalves. Considera as desculpas pedidas pelo jogador? Quitumba, nós estamos aqui para apresentar a seleção, esse é o que é o principal foco. Em todo o caso, há uma parte que nós queremos, é o compromisso dos jogadores. Quando isso não acontece, nós queremos mudanças de comportamento, evidentemente, porque se nós acreditamos que só somos melhores com o compromisso de todos, portanto, o que é que nós queremos quando alguém
não assume esse compromisso, que retifique esse comportamento. Está retificado, aparentemente, segundo me está transmitido. Pronto, ainda bem. Contudo, eu tenho que tomar decisões. E tomo decisões não em conta de um jogador, mas do universo de jogadores e de quem eu acredito ser mais capacitado. Portanto, tem a ver com isto. Isto não tem a ver com, agora, uma situação ou outra pontual, tem a ver com um alinhamento. E com uma ideia, mas ou acreditamos nela, ou acreditamos. Não tem ideia, mas tem um alinhamento, uma ideia, e uma ideia de evolução. E se nós vemos, o caminho tem sido evolutivo. Então não há na nossa ideia na evolução que ela tem. Nós todas as conversas têm acontecido, não quer dizer que aconteça sempre. Nós temos tido sempre jogadores do Jabola presentes nas nossas convocatórias. Julgo, sinceramente, já nenhum jogador do Jabola presente. E nunca deixa de ter uma perspectiva competitiva. Portanto, não irá ser um impedimento, certamente. Os jogadores aqui estão fazem parte da nossa bolsa de jogadores. No caso, o Jabola está parado, não, ainda iniciou. É um início, do início. Então, como ainda não iniciaram, grande parte dos campeonatos, das seleções estiveram presentes no chão. Portanto, e tal como os outros também estão agora a começar. Às vezes um passar mais jornadas, um outro leva uma jornada ou duas, três. Portanto, tudo está no início. E no caso destes jogadores, vamos dizer, o período connosco, no espaço de seleção nacional, sempre. E a competir, portanto, uns com mais estudados, com nem, mas o que é certo é que todos eles têm uma oportunidade, quanto mais também que os jogos possam estar a competir. Portanto, estão aqui por mérito, por qualidade, e depois lá, cada um tem uma perspectiva, cada um tem um desenvolvimento. Como nós pensamos, sempre assim foi, e possivelmente, espero, sempre assim sabe, concluir da missão, temos sempre uma perspectiva agora e para o futuro. Desculpe, senhor, satisfeito por... Nós estamos engajados numa missão para fazer em todas as atividades, em todas as tarefas. Portanto, isso não foge à regra. Eu, sinceramente, considero que de me reformar. Portanto, não satisfeito. Quero sempre mais, ambiciono sempre como qualquer. Acho que nem é preciso ser profissional de futebol, nem é preciso estar aqui a cair em lugares comuns, treinadores, subioso e por aí fora. Isso é aquela conversa que todos dizem. Eu acho que todos nós, nas nossas atividades, queremos sempre fazer melhor, perspectivamos mais. Chegamos a finalizar a nossa carreira e nos devido descanso no final e nos reformamos. Não é o meu caso, portanto, acredito que tem muito futuro profissional pela frente. Concretamente, a situação foi desde o primeiro jogo que assumi, até inclusive a seleção de sub-17. Comecei logo com uma casa que estava comigo e afinal fui. E passamos anos, portanto, sofrer pressão, sempre todos os jogos. Sempre nunca aconteceu não ter pressão. Portanto, temos que lidar com ela, temos que saber viver com ela e canalizá-la e motivar-nos com essa pressão. Agora, se nós, seleção de Angola, que estamos a evoluir, queremos propor grandes objetivos, se somos efetivamente a seleção, a seleção neste grupo. Portanto, segundo o nosso caminho, nós queremos criar com os melhores de África. Queremos estar nesse lote. Estamos a caminhar para isso. Agora, houve um ponto de partida inicial. E esse ponto de partida inicial, não minimamente sequer era uma seleção favorita, num grupo em que só e que, curiosamente, é preciso da seleção africana presentes em campeonatos do mundo. Temos que ter os pés no chão, temos que perceber que os queremos e posicionamos para a futura seleção de Angola. O caminho tem que ser feito e nós estamos a fazê-lo. Mais uma questão, voltando agora aos exemplos, os jogadores que devem voltar. Estou na situação de Hugo Marques, que depois fez ao igual que depois à volta da seleção. O Marques está neste momento, ainda há um espaço para ser convocado. Pronto, como é sabido, houve de facto também uma postura menos adequada do Hugo em determinada data FIFA. Foi-lhe apelado que continuasse, cumprisse a missão no caso da data FIFA, com profissionalismo. Pronto, no caso não foi a decisão do Hugo, é respeitado, naturalmente, mas depois tem, naturalmente, consequências. Consequências que outros, muitas vezes, aproveitam ou agarram. Portanto, mas em todo o caso também já houve essa conversa. E com a disponibilidade de querer voltar, com certeza, a consideração. Está aqui o
O Fernando Pereira acompanha mais diretamente, todos nós acompanhamos diretamente o trabalho dos guarda-redes, tem acompanhado, tem feito os seus relatórios, as suas aferições. Portanto, é uma possibilidade, mas olho para o universo, neste caso dos guarda-redes, e tenho que olhar todos, e depois voltamos à nossa matemática. Uma característica em estado de desconforto. É ter jogadores já com determinada idade e com determinado... Depois temos que entrar mais. E nós, deste lado, decisores, por mais que possamos estar mais próximos ou não, pessoalmente e efetivamente, determinado jogador, há uma decisão que tem a ver com Angola. E o caminho que queremos construir e a continuidade que lhes queremos dar, independente de ser Pedro Gonçalves selecionador ou ser outro qualquer coisa que virá a seguir. Portanto, há uma quantidade que lhe queremos dar. E, portanto, é a maneira de estar, já leva uns aninhos, também agora, julgo chegar ao fim com esta mentalidade. Lá nós temos mais... Sim, pronto. Voltamos aqui à conversa do girabolas. Está parado? Não está, que ainda não começou. Portanto, ainda não iniciou a nova época, propriamente competitiva. Mas tem aqui estes 7 jogadores que tiveram vontade do chão. Portanto, se calhar tem alguns mais vantagem competitiva do que outros que não tiveram oportunidade no chão. Portanto, cada caso é um caso, tudo será aferido. Olha, na verdade, eu olho na perspectiva desta data FIFA e na perspectiva de março, estávamos bem mais delicados. Vários jogadores lesionados, vários jogadores não propriamente no seu melhor momento forte. Portanto, fomos mais contentes de março do que aqui antemão. Ao dia de hoje, estamos no lançamento da FIFA. O caso do Gibelé, nós temos um plano para o Gibelé, em que, de facto, houve sinais positivos e que tem que dar continuidade a esse caminho e essa evolução. Qual o principal motivo? Eu vou-lhe dar 8 principais motivos. Zinho, Milson, Debu, Mbala Nzola, Benson, Capita, Randinteca e Zito. São os principais motivos de não estar a jogar. Quando ao Fábio Abreu, em 2019, se calhar nem tanta gente quanto isso no futebol angolano, porque ele é angolano, sabia angolano, mas no nível de futebol local, e eu sinto até a minha estreia também são lá. Portanto, por depois, no momento em que se transferiu para a Ábia, solicitou uma outra ocasião, não está presente, o nosso candidato a outra oportunidade. Houve uma altura atrás, ainda anda CAN, que se voltou a criar, até porque a relação, uma razão importante com o Fábio, estava um bom momento, já está China, e houve essa possibilidade, contudo, o Fábio, mais uma vez, durante todo o seu momento, solicitou mais sempre. Com quem lá está comprometido e está com vontade. Uma última questão. Algum constrangimento na organização do jogo, coisa que seria alguma perfeição de 10. Não houver muitos constrangimentos. Com esta organização do jogo, vai organizar, vai explicar a situação técnica e promete para este duplo compromisso que será em Angola, e falou já aqui das limitações que o público que for ao estádio vai encontrar no Brasil. O que é que tem que dizer ao público humano que aguarda com expectativas por isso? Olha, a ideia de estar aqui é justamente por causa disso. Nós vamos ter muitas, mas muitas limitações nesse jogo no 11 de novembro, do ponto de vista daquilo que é o acesso ao público. E estas limitações vão fazer que nós, inclusive, não tenhamos o número de bilhetes que pretendíamos ter à disposição de todos aqueles que queiram ir ver o jogo. Ainda estamos nesta fase de podermos nos adaptar a qual será a nova realidade do estádio 11 de novembro para estes 2 jogos. Nós preferíamos estar aqui hoje justamente para aproveitar essa oportunidade e que temos aqui todas as câmaras e realmente quem depois levanta essas questões sobre o jogo e a organização do próprio jogo está aqui. Essa comunicação é muito mais direta e efetiva
E vamos continuar a trabalhar hoje, amanhã e durante esses dias todos para que depois a própria empresa que está no estádio e o próprio Ministério da Juventude e Desportos, todos esses entes na organização e naquilo que se trata com relação às condições que o 11 de novembro vai ter, nos favoreçam e depois nós fazermos uma comunicação final, porque ainda não temos essa comunicação final. O que nós queríamos passar e é o que estamos a fazer, é justamente essa ideia de que precisamos todos estar consciencializados agora que o 11 de novembro não vai ser o mesmo 11 de novembro que nós estamos habituados. Vou dar um exemplo. Na organização deste jogo, nós só vamos ter uma porta de acesso à nascente, que é a entrada dos bombeiros. Isso vai fazer com que nós diminuímos mesmo muito a possibilidade de estarem lá todos aqueles que queiram lá estar. Nós vamos nos pronunciar oportunamente em função dessa dinâmica que vamos ter agora com relação à organização do jogo, bilhetes, quantidade de bilhetes e todos os outros cenários. Para dizer, por exemplo, nós temos os 2 balneários do estádio 11 de novembro nesse momento com obras quase que totais e vamos usar os outros 2 balneários. Ainda bem que o nosso estádio tem essa capacidade. Estamos a estudar a forma das próprias soluções terem acesso ao estádio e todos os outros itens terão de ser tratados com muito cuidado para que nós então não tenhamos esses dissabores que o Kitumba acabou por se referir, mas era importante esta primeira comunicação neste momento, este momento que é da convocatória do professor Pedro Gonçalves, mas sabemos qual é a amplitude que tem essa comunicação hoje e queríamos aproveitá-la para fazer, então, de que temos o estádio nessas condições. Bem, por ser a única senhora da sala, vamos permitir a Carla Lourenço, então a última das últimas perguntas. Gostava de fazer ainda à direção políticas de metas desenhadas pela FAF para que o sucesso do conjunto nacional seja sustentado, não apenas mecânico. Não, as políticas são as que nós temos vindo a acompanhar até o momento. Eu gostaria de perceber concretamente quando políticas coloca que fosse um pouco mais precisa naquilo que realmente pretende saber. Aquilo tem que ver com o sucesso da seleção mesmo. Não, o sucesso da seleção não tem muito a ver com esse jogo praticamente ou naquilo que é a apresentação do Badel. Aqui é a convocatória. Vamos fazer tudo. Nós queremos estar à disposição e colocar todos os meios à disposição para que a seleção tenha o sucesso desejado. E este jogo, nós acreditamos que nesta dupla jornada nós vamos conseguir aquilo que todos pretendemos com o esforço de todo mundo, né? Quero agradecer ao vice Paulo Mangueiros, ao diretor Ariclano Oliveira e também ao professor Pedro Gonçalves de apresentarem a apresentação da Seleção Nacional para toda a jornada do Mundial de 2017.